Muito bem, voltamos a conversar com Benedito Requena, como fizemos a semana passada na Requena, que foi uma alegria aqui, as histórias. O Requena, para quem está chegando agora, ele lançou esse livro, Uma História que Vem de Longe, e que é a história... Começa com a família dele, a chegada no Brasil, depois a história dos 40 anos na imprensa de Bauru, e a sua família teve uma grande também ligação com a imprensa, né, Requena? Conta pra gente. Sim, em 1958, quando meu pai estava aposentando da Noroeste em Bauru e nós fomos para São Paulo, pelo menos 4 irmãos meus foram trabalhar na Folha de São Paulo, onde um cunhado meu, Vicente Germano da Silva, já trabalhava e onde ele se aposentou, né? Mas nós tivemos na família também o Zacarias Mourão, o autor do Pé de Cedro. Ele trabalhou naquelas rádios de São Paulo, até que ele se destacou como compositor de aliás, de mais de 1000 músicas, né? Muitas delas em parceria com Goiás. Mas o Zacarias teve uma grande participação na imprensa. Ele, inclusive, no final da vida, quando ele foi assassinado em Campo Grande, ele trabalhava no setor de imprensa da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. E em Bauru também, eu trabalhei na imprensa cerca de 4 décadas. Nós tivemos aqui a Marlene Mauad, querida Marlene Mauad, um beijo para Marlene. O Nassib Mauad, e enfim, nós tivemos a nossa participação. Eu, nessas 4 décadas, tive a oportunidade de entrevistar presidente da República. É isso que eu ia te perguntar. Você teve um contato com uma série de pessoas ilustres. Conta pra gente. Na região de Bauru, eu entrevistei o Lula contando piadas. E o Lula, ele era um sindicalista, e eu era sindicalista também, porque fui 3 vezes presidente regional aqui do Sindicato dos Jornalistas região de Bauru. Sim. E numa reunião na região de Bauru, eu num bar, numa lanchonete, conversei com o Lula até enjoar de conversar e desligar o gravador, e o Lula tomando lá seu refrigerante. Que passarinho não bebe? Com torresmo, que no final das contas eu ainda tive que pagar. Pagou o torresmo. Então, mas também com o presidente Figueiredo, que recebemos em Bauru, né? E outros, o próprio presidente Geisel, que não foi possível fazer fotos, nem gravação, nada, né? Mas da área artística, Roberto Carlos. Ah, sim, o Roberto Carlos também foi outro que nós conversamos com ele, eu, Luiz Malavolta, sim, e o Kiyoshi Goto. Conversamos com ele até não ter mais assunto para falar de tanto tempo, porque o Roberto Carlos estava com seu avião no aeroporto de Bauru, esperando um empresário, aliás, acho que da área agrícola, que viria de Ibitinga. E ele demorou muito para vir, eu acho que nem veio. E nós conversamos com o Roberto Carlos dentro do avião, fora do avião, e o Roberto Carlos chegou a nos servir chá numa garrafa térmica que ele trazia, e saímos para fora do avião para ele se refestelar com seu cachimbo, e continuamos a conversa, e no fim, acho que nós, faz muitos anos, acho que no fim nós que fomos embora e largamos ele lá. Largaram o Roberto Carlos. Mas então isso Mas tudo... Mazzaropi também, o grande Mazzaropi, um dos maiores cineastas brasileiros, tive a oportunidade de entrevistá-lo num circo aqui de Bauru. Na imprensa nós temos boas recordações, viu, Tuba? Bom, agora vamos voltar para o livro, para as histórias do livro. Tudo isso está no livro também, né? Que a história do Roberto Carlos, tudo, né? Está tudo no livro. Faustão, né? O Faustão, eu trabalhei para o Estadão 6 anos. E o Faustão vinha sempre, com muita frequência, cobrir jogos para a empresa coligada. Ele era repórter de campo, né? Do Jornal da Tarde. Mas
mas que era da mesma empresa. Sim. E eu, Leonardo de Brito, tivemos muito contato com o Faustão, dele, de passar matéria, né? No jornal, junto com ele, tudo. Muito bem. Olha, antes eu quero que nós mudamos algumas telas, né? Semana passada tinha outras. Tem 2 telas novas aqui. Apresenta eles para nós. Como eu já disse, né? Tive grandes professores, tenho grandes professores de pintura. O Ailton Ribeiro, que inclusive ilustra o nosso livro com 12 páginas em bico de pena, da escola da Alaide Miguel Jacó. Né? Então são 2 grandes professores, pessoas maravilhosas com as quais eu tenho essa companhia semanal, né? Com quantos anos você começou a pintar? Com mais de 50. Olha só, tá vendo? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Você sabia que era pintor, não? De jeito nenhum. Quando alguém encontra comigo na rua e diz: Requena, eu não sabia que você pintava. Eu digo: eu também não. Então, mas toda tela pintada nesta fase, ela tem como objetivo ilustrar alguma coisa do livro. A tela do Rodrigues de Abreu, né? Ela tem um significado importante para mim, porque num dia, já agora recentemente, quando eu me preparava para pintar a tela do Rodrigues de Abreu, o diabetes tentou me cegar. Olha. Tentou cegar a vista esquerda, enquanto eu lidava com a tela, no início, fazendo preparativo ainda para a pintura. Mas eu cobrei de maneira muito enérgica e dura o homem lá em cima. Sim, sim. E, aliás... Ele tomou uma providência. Ele tomou uma providência e ele nunca falha comigo. Não falha. Então eu recuperei a vista esquerda. Que bom. E eu lamentei isso, né, de maneira chorosa, como fazia também o Rodrigues de Abreu, meu xará, quando no final de sua vida a tuberculose o fustigava, né? O Carlos Gardel e a Elizabeth Taylor estão juntos. Por quê? Porque eu tenho primos nascendo e crescendo na Argentina. Então, por isso foi pintado Carlos Gardel, a Evita Peron e o tango, essas 3 telas. Nos Estados Unidos, eu tenho vários primos nos Estados Unidos, então para isso a gente pintou a Elizabeth Taylor e o Monumento de Washington. Eu tenho 3 sobrinhos netos que nasceram e moram no Japão, né? Que são Guilherme, Rafael e Ana Paula Teruya Requena, sim, que moram no Japão. Então, por causa dele, eu pintei essas 3 telas: a Visita a Kyoto e 2 versões do Kassato Maru. Sim. E também tem um primo russo, por causa dele eu pintei a bandeira da Rússia na Praça Vermelha, diante do Kremlin e da Catedral de São Basílio. E o Fernando Pessoa, porque tenho tio e prima que nasceram em Portugal. E daí por diante. Então, essas telas têm o significado de onde está a nossa família, e cada tela homenageia quem nasceu e aquele respectivo país. E é curioso que meu avô lutou contra os norte-americanos. E agora ele tem bisnetos, trisnetos nascendo nos Estados Unidos, nascendo norte-americano. Tá, por isso você vê, se ele está do lado de lá observando isso, eu gostaria de ver a cara dele. Muito bom. Me diz uma coisa, quantas telas você pintou para escrever esse livro? Aproximadamente 60. 60 telas. Quanto tempo 60 telas? Uns 5 anos, mais ou menos. Mas depois que saiu o livro, daí saíram as telas do Luiz Castanho de Almeida, do meu patrono, jornalista José Fernandes. Ou seja, você continuou, não era só pro livro, você pegou o gosto pela coisa. Ah, peguei o gosto pela coisa. Então vamos falar do IP Roxo, lá do Grupo Escolar Luiz Castanho de Almeida. Então, Tuba,
nesse capítulo do IP Roxo, em que eu fiquei revoltado, como da noite para o dia, acabaram de derrubar aquilo que havia começado no dia anterior. Então eu faço uma citação das famílias da Vila Falcão, né? As famílias mais conhecidas, né? Mais numerosas, né? Sim. Então, entre essas famílias, eu falo dos Bastos, né? Da família do ex-prefeito, amigo do meu pai, Irineu Bastos, o Scriptori, os Teixeira, Trevisan, o Zé de Souza, lá do Joia. Sim. Né? O Zé de Souza, grande amigo. Dos Spetic, Polido, os Purini, os Tec, Zogueibe, o Silva. Também falo dos Acostas, do Serrano, Odria, Munhoz, Zanetti, os Violos, Satos, Mateus, Tonetti. Falo dos Vedrossi, dos Goulart, dos Gonçalves, dos Falcares, dos Vendramini, dos Torrecilha, dos Rodrigues, dos Moura, do Cesário, os Pereira, os Martins, os Marques, os Tolói, Pelegrina, Vilela, Milagre, Tosi, Xavier, Biondo, Gomes, Costa, Donato, da Cruz e do Celestino. Que bacana! A maioria dessas famílias, desses nomes eu reconheço, a maioria. Eu imagino, então está todo mundo citado no livro. Todo mundo. Esse livro, entre os meus familiares e essas famílias, você pode, por baixo, contabilizar 2.000 pessoas. Nossa Senhora! Mais uma vez, quem quiser esse livro, como é que faz? Quem quiser esse livro pode adquirir comigo mesmo na Rua Martim Afonso 979, na esquina anterior à porta principal do estádio Magalhães, Silvio de Magalhães Padilha, o Padilhão. Eu quero lembrar, Tuba, que este livro, ao longo de 40 anos, né, em que ele foi trabalhado, ele ficou em mais de R$100 por unidade para mim. Nossa. Mas ele é um sonho, né? Então, sonho não tem preço. Lógico. Então, eu quero que as pessoas conhecidas, os parentes, os amigos, todos tenham o livro. Então, embora ele tenha ficado nisso, eu vendo por R$35. Não está nem cumprindo a despesa do Não, livro. mas é o sonho, né, Tuba? Eu não trabalho com lucratividade no que se refere a esse livro. É o meu sonho realizado. E olha, você está retratando e guardando a história de tanta gente. E do Fortaleza? Do Fortaleza. Fala do Fortaleza, nossa, por favor. Do Fortaleza nós temos tanta gente. Os meus irmãos, né? A vida do Fortaleza está vinculada à vida dos meus irmãos. Para você ter uma ideia, quando Fortaleza, ainda na administração do Tutu, né? O Carlos Alexandre Zanetti. Que devia estar aqui, porque era da Vila Falcão, então ele fala aqui, ela fala, oh, é isso. Então, quando o Fortaleza inaugurou a sala de musculação, colocou o nome do meu irmão mais velho, o Antônio Requena. Sim. Né? E chegaram a jogar 4 irmãos meus ao mesmo tempo, né? O Maninho, que é Germano Requena da Conceição, o Biota, eu falo assim porque senão ninguém conhece, viu? Tem que falar o apelido. O Biota, que é Wilson Requena da Conceição, e o Toca, que é Walter Requena da Conceição, e o Antônio, que era o meu irmão mais velho. Depois ele foi ser técnico do Fortaleza, o Antônio Requena foi ser técnico do Fortaleza, foi apitar jogo. Ele, até o fim da vida, ele esteve envolvido com o futebol e trabalhou também 38 anos na Noroeste. Que bacana. Como meu pai trabalhou 38 anos. Bom, então você tem uma história dentro da ferrovia muito grande, né? A família toda viveu ali, viveu aqui na Vila Falcão, que tem uma história. A Vila Falcão tem uma história com a ferrovia muito grande também. Uma história da ferrovia muito grande, porque aqui há quase 100 anos era só ferroviários, e há mais de 50 também, só ferroviários praticamente, né?
Puxa, olha, Requena, como nós falamos no programa passado, se eu tivesse tempo a gente ficaria horas aqui conversando, pena que o tempo é tão pequeno, mas eu quero agradecer demais a sua presença, agradecer o seu livro. Eu tenho certeza que eu estou agradecendo em nome de inúmeras famílias da Vila Falcão, de bauruenses, que agradecem a você por ter resgatado tudo isso e marcado tudo isso nesse livro. Então, Tuba, ao longo de 40 anos eu trabalhei na imprensa, trabalhei para os outros, fiz tudo isso, mas eu quis, nessa época agora da vida, né, em que eu estou descansando um pouco, colocar toda a minha arte, não só a meu favor, mas a favor da família e dos amigos. Parabéns, viu? Obrigado. Esse aqui, ó, pode escrever aí, esse é nota 10. Obrigado. Obrigado, Requena. Um abraço.